até pegando esse gancho, e é bom ter você aqui, Leomir, no podcast do porque eu estava assistindo recentemente um podcast do Thiago Reis, da Suno Investimento, com a Cris Arcangeli, e ela perguntou para ele, o Brasil tem jeito, tem futuro? E ele falou sobre três bases que desenvolvem uma nação. A infraestrutura e o ambiente de negócios, são dois, onde ele acha que o Brasil vai evoluir a passos lentos. Aí vai. E ele falou que o terceiro é a educação, que ele não acredita que vai evoluir. Você, como gestor do Fundeb, que estava coordenando aí mais de 300 bilhões desse recurso aí, depois fala o número exato, Tá certo. desse recurso. 220 bi. 220 bilhões Isso. de recursos do Fundeb. Esse dinheiro, primeiro, ele tem que ser usado bem, no sentido de não ter desvio e de ter o compliance e a governança em cima desse dinheiro. Mas será que ele também está dando resultado, igual você falou, na ponta, melhorando os indicadores, avaliando, aumentando o IDEB, melhorando a qualidade da educação? Porque daí quando a gente está falando, por exemplo, da Suno Investimento, que a gente fala sobre retorno de investimento, qual é o retorno desse investimento? Ele é gasto certo, mas ele é gasto bem? Excelente pergunta. Porque o Brasil não tem o costume, o hábito de avaliar. Então, o que que se tem? Modas. Em um momento é moda por aula de reforço, mas ninguém avalia se a aula de reforço fez o aluno ter êxito ou o resultado esperado. Tem, às vezes, uma moda de comprar tablet, mas, Robôs, robóticas, ou né? kit de robótica, Lego. Lego, mas um. E aí eu já colocando o olhar do controle social, ou colocando o olhar dos órgãos de controle, em especial dos tribunais de contas, o olhar do Ministério Público, e tem que ser um olhar de projeto de Brasil, que talvez é o que o Thiago tenha por essa perspectiva analisado. Qual é a premissa para comprar um equipamento tecnológico? Qual é a premissa para contratar um serviço de tecnologia, de inovação para a educação? É o benefício que eu estou esperando. Onde que está isso no papel? Quais são os indicadores? Você contrata de uma empresa que faz uma pesquisa, que tem artigo científico comprovando seus resultados, ou você compra porque o vizinho, o município vizinho fez? Isso é a premissa. Isso tem que estar no papel, tem que constar essas informações. Eu quero comprar a tablet com a intenção, com a pretensão de alcançar mais alunos na escola, de manter os alunos, de aumentar a nota em português e matemática, de inclusão digital. E aí buscar a fidelidade do alcance desse resultado e medir lá na frente. Olha, de fato eu comprei 1.000 tablets a mais e isso não gerou nenhum resultado positivo. Os meninos tiveram a mesma nota ou até menor, os meninos não estavam na escola e continuam não estando, nada mudou. O tablet está na mão do irmão mais novo, da tia, da Ou pior, avó. encaixotado Ou dentro da o kit prefeitura. robótica está às vezes encaixotado, ou está sendo utilizado, mas não teve nenhum tipo de repercussão, só ficaram mais bonitas as fotos da escola, das salas de aula. Então tem que mensurar, tem que ter essa preocupação de, olha, a pretensão inicial era essa, o resultado foi esse. E ter a franqueza de colocar, na hora de prestar conta, dizer, de fato não alcançou o resultado, isso é uma lição aprendida, não faremos de novo. Não haverá expansão desse projeto para as outras escolas. Por isso a importância de começar sempre com um projeto piloto. Comece em uma escola, em duas, em uma amostra, ver se dá resultado. Só então pense em implementar em toda a rede de ensino. E o dinheiro do Fundeb, a gente estava conversando um pouco antes, ele é direcionado para aquelas cidades que precisam de mais investimento porque estão investindo menos. Mas é feita essa análise qualitativa do ganho, do retorno do investimentos anteriores que essa cidade recebeu, ou a mecânica é essa? Olha, isso é uma novidade da lei do Fundeb. A lei do não Fundeb, ela prevê que em 10 anos o INEP tem que trazer estudos de avaliação sobre os efeitos da redistribuição aos municípios com menor capacidade de investimento. Então, foi em 2020, então em 2030 a gente vai saber se os 2.000 municípios que recebem recursos do Fundeb a mais que o restante, de fato, tiveram melhoria na educação. E aí a gente consegue responder a pergunta anterior. Olha, realmente a gente traçou um caminho de financiamento da educação que leva o Brasil para frente nessa perspectiva. Por exemplo, algo que me incomodou muito há um tempo atrás, governos anteriores, não vou falar quais eram, mas num debate presidencial, é, um candidato conversando com outro, um candidato dizia o seguinte, e também não vou falar sexo de candidato, porque a gente teve homens e mulheres nesse processo, Perfeito. né?
Mas assim, eu aumentei o investimento em 50 bi, em 100 bi, como se gastar mais fosse gastar melhor. E não necessariamente quer dizer isso, né? A gente teve um programa, Ciências Sem Fronteiras, que mandou um monte de gente para o exterior. E passou meses, às vezes anos, fora do Brasil. E qual que foi o retorno isso para quem pagou essa viagem, que é o contribuinte? Perfeito. Novamente, a falta de cultura de avaliar a política pública no Brasil faz com que a gente gaste, às vezes incentive os gestores a aplicar o dinheiro a qualquer custo. E quando a gente traz isso para a realidade de prefeitos, e falando de um recorte de prefeitos que se preocupam com a educação, isso é mais caro, porque a Constituição manda gastar 25% de impostos e transferências obrigatórias com educação. Não diz que tem que ser com qualidade. Diz que tem que gastar. Um prefeito que não utiliza 25% de impostos e transferências com educação, ele corre risco de responder por improbidade administrativa. Ele pode ter um mandato cassado. Então, no limite, o que ele vai fazer? Ele vai gastar. Ele vai fazer licitação e nem que dia 31 de dezembro ele faça empenho de todo o recurso para que ele não tenha que responder por nada. Mas ele não tem certeza alguma de que aquele empenho para as aquisições, para as contratações, foram as melhores possíveis. O que ele se preocupou? Em defender o lado dele e passar o mandato dele completo. Não, a gente tem um prefeito que a gente conhece que ele teve um excelente problema desse, que depois ficou sério, que a prefeitura dele é uma cidade pequena, mas conseguiu receber uma quantidade milionária de royalties. E aí jogou o orçamento dele lá para cima e aí ele teve que gastar 25% dessa quantidade milionária com educação. Uma cidade pequena, então ele precisou desenvolver projetos, programas para conseguir gastar esse dinheiro, porque senão realmente ele poderia ser enquadrado. Então assim, aumentou muito o recurso que ele tinha, mas aí ele precisou achar uma forma de gastar e aí tem que, igual a gente estava conversando, gastar e gastar bem também, né?